Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean, para mais um devocional em relação a princípios bíblicos. Princípios estabelecidos por Deus nas Escrituras, confirmados por Cristo. E esses princípios são imutáveis e inerrantes. Eu quero trazer um versículo muito conhecido por aqueles que conhecem a palavra de Deus. E eu vou ler ele em duas versões. A versão ARC está escrito o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse versículo. NVI, Nova Versão Internacional, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu quero trazer um princípio bíblico e que todos nós já se debateu sobre esse princípio, sobre alguma ocasião da nossa vida, ou até mesmo em algum estudo, principalmente na matéria de português. Causa, fato, efeito. Esse princípio estabelecido por Deus, causa, fato, efeito, não tem como o ser humano fugir dele. O ser humano ocasionou através de um fato na vida dele e gerou um efeito, uma consequência. Causa vai ser sempre o que aconteceu, a origem, o motivo. O efeito sempre vai ser o que produziu como resultado da causa, a consequência, o destino, como eu falei, o resultado. E o fato é o que foi confirmado, consumado, você realmente fez. A pessoa, o indivíduo fez. Eu, tanto você, fizemos. Aí consumou, acabou. E para isso eu vou voltar em Gênesis. Adão, Jardim do Éden, desobedeceu, gerou pecado. O pecado, como resultado da consequência, é o pecado. A consequência dele é condenação. Aí vem Jesus, a cruz, obedeceu, salvação, o que gerou a consequência é a salvação. E como resultado dessa salvação é a reconciliação com Deus. Causa, fato, efeito. A causa de Adão foi o querer ser igual a Deus. Presta atenção que a Eva foi conduzida ao erro e enganada. Gerou em seu coração o desejo, a cobiça, a soberba de querer entender ou ter um entendimento do bem e do mal. Ter um entendimento em se igualar a Deus. Ter um entendimento de ser igual a Deus. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E a mesma coisa, o mesmo sentido e significado que 1 João capítulo 2, versículo 16. Então, o que está no mundo
faz com que o ser humano tenha o desejo, a cobiça, a soberba em ser algo a mais. Aí esse algo a mais, em ser mais que o seu próximo, em ser mais, ou se igualar, ou pensar que pode chegar ao nível de Deus. Porque o ser humano, na mente dele, na vontade dele, no coração dele, é poder, ganância, todo tipo de enganação. E isso está no coração do homem, tanto o meu quanto o do seu. Isso o próprio Jeremias diz no capítulo 17, o tanto que é enganoso o nosso coração. E nos conduz ao engano, ao erro. A causa do desejo, da cobiça, da soberba, em querer ser igual a Deus, gerou desobediência tanto em Eva, passando para Adão, transferindo para Adão, e Adão consumando, gerando essa consequência, esse efeito, o pecado a todos nós, a morte, a condenação, a escravidão e ao vício. Preste atenção que eu vou trazer versículos da Bíblia. Está em Romanos, capítulo 5. Texto muito conhecido por muitos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Vendo, porém, a lei que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, sobreabundou a graça, pelo que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a desobediência trouxe a morte. A desobediência trouxe a vida. No caso de Jesus, causa, fato, efeito. Jesus se humilhou, Jesus foi servo dependente de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo tudo o que foi estabelecido no Antigo Testamento, que aponta para a lei e todos os princípios estabelecidos por Deus. Ele consumou, está nele, porque ele é a ponte entre nós e Deus. Ele obedeceu, que seria o fato, o oposto de Adão. Por isso que Paulo faz esse comparativo em Coríntios, na carta de Coríntios, entre o primeiro Adão e o segundo Adão. E o que Jesus trouxe? A vida, a luz, a liberdade. Se você colocar o que Adão fez e o que Jesus fez, são contraposições. Deus precisava de algo perfeito para que cumprisse a lei, para que cumprisse os princípios estabelecidos por ele. E esse ser perfeito, que foi Jesus Cristo, cumpriu. Agora é aonde que eu quero entrar. Sobre esse devocional. Romanos capítulo 3, versículo 23, muitos conhecem. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção, de Adão até hoje, pecaram e estão destituídos da presença, da pessoa, do ser, dessa reconciliação que Adão perdeu. Todos. E se você perde algo, tem que ser reestruturado de outra forma, de uma forma perfeita, porque Deus é perfeito, um plano perfeito para que isso seja desfeito, para isso seja
corrigido. O meu tema desse devocional é: você está em Cristo? Por isso que eu falei o começo do versículo. Se alguém está em Cristo, você realmente está em Cristo? É estar na pessoa de Cristo. É estar na essência de Cristo. É estar no que Cristo é. É você andar como ele andou, como fala em 1 João capítulo 2, versículo 6. Devemos andar como ele andou. Aquele que trouxe a reconciliação entre Deus e os homens, aquele que trouxe, aquele que desfez a obra do diabo, aquele que venceu o mundo e todas as aflições que existem no mundo, aquele que venceu a tentação do diabo de todas as formas. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o mundo. Todos que estão em Cristo também vai vencer. Você tem que estar em Cristo para você vencer o mundo, para você vencer o diabo. Estar em Cristo nos faz um restart, uma mudança transformadora de vida na mente, no coração, na boca, no olhar e no ouvido, no ouvir. Você realmente está em Cristo. É realmente buscar Cristo e fazer o que Ele faria. Como um filme, até mesmo um livro, escrito em seus passos o que Jesus faria. É interessante você refletir sobre isso aí. O que Jesus faria, o que está escrito na Bíblia que Jesus faria, que Deus aceitaria o que você está fazendo. A mente tem que ser edificadora, como fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8. O coração puro e livre, não um coração amarrado, que nem Jesus fala em Mateus 15. A boca que edifica, que nem fala em Efésios capítulo 4. Os olhos que geram luz, sem malícia, os olhos que são bons, que vão resultar nessa luz, que gera essa luz através do corpo, que não tem malícia, que nem fala em Mateus. Os ouvidos atentos para aprender, para ser ensinável, em que todas as vezes que Jesus ensina, fala: aquele que tem ouvido, ouça. O que realmente você está buscando em Cristo Jesus? Como você está conduzindo a sua vida em Cristo Jesus? Como você está caminhando em Cristo Jesus? Vai gerar em nós a santidade, a salvação nele. Como você está em Cristo Jesus é a salvação. É você mostrar que realmente entregou sua vida para Ele. É que realmente você, a sua confissão, o seu arrependimento, a sua vida hoje está constantemente sendo levada por Ele, porque a salvação entrou na sua vida. A salvação está em Cristo. A salvação está consumada no propósito da cruz, através dele. A salvação está no reino de Deus, no que Deus proporcionou para nós através dessa graça abundante. Nós éramos um pecador, uma pessoa afastada e condenada no mundo, condenada à morte. Ainda estamos nesse nível de pecado por causa da carne, mas
A salvação já está naqueles que estão em Cristo Jesus. Então, reflita sobre isso. Você realmente está em Cristo Jesus, como fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Se alguém está em Cristo, se você realmente está em Cristo, eu realmente estou em Cristo, devemos ter uma mente, um coração, uma boca, um olho e um ouvido atento a tudo que a palavra de Deus quer nos mostrar, quer nos revelar e devemos fazer. Devemos ser assim. Devemos nos conduzir dessa forma. Em nome do Senhor Jesus, que você possa refletir sobre essa frase. É esse o meu devocional de hoje. Honra e glória somente para o nosso Senhor Jesus, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.